Oi, meu nome é Amanda. Meu nome é Silvio. Anaís. Nesse vídeo vamos falar sobre o estudo da bacia hidrográfica de Formosa. Nós utilizamos dados provenientes da IPAGRE e do SDS. E é isso. Começamos primeiro nosso estudo da bacia com os dados da EPAGRE, no município de Formosa. No ArcGIS, depois de fazer o download da carta, extraímos os arquivos e adicionamos, através do layer, os cursos d'água e as curvas de nível, como mostra a figura. Assim, foi possível começar a delimitar a bacia. Na ferramenta Draw, clicamos em polígono e delimitamos a bacia manualmente, seguindo as curvas de nível. A bacia foi convertida para um layer e também cortamos o curso de água pelo clipe, como dá para ver pela imagem. Para hierarquizar os rios da bacia, usamos o método de Strahler. Para isso, abrimos a tabela de atributos no clipe do curso de água, selecionamos todos os trechos de cada ordem para poder classificá-los. Depois disso, para cada ordem, criamos um layer. Dessa forma, temos um layer para cada ordem. Para calcular a área, na tabela da bacia, clicamos com o botão direito em Open Attribute Table e adicionamos uma nova coluna do tipo Double em Table Options, ADD Field. Uma vez criada a coluna, com o botão direito, clicamos em Calculate Geometry e pedimos a área em quilômetros quadrados. Para o perímetro, em Calculate Geometry, clicamos em perímetro em quilômetros dessa vez. Para a obtenção do comprimento do rio principal, clicou-se com o botão direito na tabela do layer do clipe curso de água em Open Attribute Table, nome, que é o nome do rio principal. Foi utilizada a ferramenta Merge para unir os trechos do rio principal. Tendo a área da bacia e o comprimento do rio principal, a gente calculou a largura média. O fator de forma foi calculado fazendo a razão entre a largura e o comprimento do rio principal. O índice de compacidade da bacia foi obtido através de uma fórmula que relaciona a área e o perímetro da bacia. Para avaliar a densidade de rios, foi contado manualmente o número de rios da bacia e dividido pela área da bacia obtida anteriormente. Já para a densidade de drenagem, utilizamos a somatória de todos os rios da bacia obtidos na tabela de atributos e dividido pela área da bacia. Leis de Orton. A primeira lei de Orton é a lei do número de canais. O número de canais diminui com o aumento da ordem dos canais de forma regular, existindo uma relação geométrica inversa simples entre o número e a ordem dos canais. Aqui, podemos visualizar a relação decrescente entre a taxa de bifurcação e a ordem dos rios, sendo que os resultados obtidos estão dentro do esperado, ou seja, o número de canais diminuiu com o aumento da ordem dos rios. Para isso, exportamos a tabela de atributos para o Excel e somamos o número de rios de cada ordem para a realização dos cálculos. A segunda lei de Orton é a lei do comprimento de canais. Segundo ela, o comprimento médio dos segmentos de uma dada ordem U tendem a seguir uma sequência geométrica direta, na qual o primeiro termo é o comprimento médio do segmento de primeira ordem. A seguir, temos o gráfico relacionando o comprimento médio dos canais com a ordem, onde há uma relação diretamente proporcional entre ambos. Para tanto, através da tabela de atributos, somamos o comprimento dos rios de cada ordem e dividimos esse valor pelo número de rios de cada ordem. A terceira lei de Orton é a lei da declividade das bacias. A declividade média dos segmentos de canais de ordens cada vez mais elevadas tendem a formar, na mesma bacia, uma progressão geométrica inversa, que decresce de acordo com uma relação de gradiente constante. Como podemos observar, o comportamento do gráfico não seguiu o esperado. Para os cálculos da terceira lei, foi utilizada a ferramenta ADD Surface Information, através da qual obtivemos a declividade média para cada ordem de rios. Curva psométrica. Para a elaboração da curva psométrica, foi utilizada a ferramenta Reclassify, utilizando como entrada a elevação da bacia, que foi dividida em 12 classes, ou seja, em 12 intervalos de altura. Com os dados da tabela de atributos gerada, foi possível calcular a área acumulada e a altitude mediana, onde foi possível então plotar a curva psométrica e a curva psométrica em porcentagem. Curva do perfil do rio e declividade média e mediana.
Para a curva do perfil do rio, unimos os trechos do rio principal através da ferramenta Merge e depois, com a ferramenta Interpolate Shape, interpolamos os layers MDE e rio principal. Gerou-se os gráficos do perfil pela ferramenta 3D Analyst Create Profile Graph, o qual foi exportado para o Excel. Nota-se que o perfil longitudinal do rio principal depende da relação entre a variação da altitude e o comprimento do rio principal da bacia. A declividade total foi calculada como cota maior menos cota menor dividido pelo comprimento do rio principal, sendo que para Epagre obteve-se uma declividade total de 9,37 metros por metro. Para obter a declividade média, utilizou-se no ArcGIS a ferramenta Slope, que fornece o valor da declividade média em graus. Através do layer criado por essa ferramenta, podemos acessar sua tabela de propriedades e obter o valor da declividade, que foi de 11,47 graus para os dados da Epagre. Obteve-se a altitude média, máxima e mínima através das propriedades do layer ClipMDT. Os resultados para a carta da Epagre são altitude mínima 453 metros, altitude máxima 884 metros e altitude média 662,6 metros. O tempo de concentração é o tempo médio que demora para a água do ponto mais remoto da bacia passar pela exutória, sendo calculado pela forma de Kirchhoff, Pekin e Van Lichau. Além de utilizar os mapas fornecidos pela Epagre, foi utilizado os dados do SDS, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, para estudar a bacia. Assim, foi obtido através do Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina dados vetoriais e matriciais ao qual foram importados ao ArcGIS. No primeiro instante, unimos os modelos digitais do terreno usando a ferramenta Mosaic to New Raster do ArcToolbox para obtermos um único layer. Com isso, utilizamos as diversas ferramentas do ArcHydro para criar nossa rede de drenagem. Com a rede de drenagem e o modelo digital do terreno, foram repetidos os mesmos processos efetuados com os dados da Epagre.